Saudações tricolores para todos que acompanham o SPFC.net no YouTube. E aí galera, tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Bom, aparentemente o último vídeo nesse cenário aqui, a Laila vai voltar de viagem amanhã. Deixo meu agradecimento de coração aí para todos vocês que me acompanharam nesse período, enquanto a Laila estava de férias, por mais que seja um público do canal dela, né? Nunca tinha aparecido, meu primeiro trabalho como jornalista, né? Estagiário de jornalismo, e vocês me receberam dessa forma, é muito legal. Quero agradecer mesmo de coração a todos vocês e que vocês conquistem também os objetivos de vocês aí. Fechou? Bora conhecer os temas de hoje. Bora que hoje tem São Paulo. Vamos que vamos. Galera, tema 1. Separei uma notícia aí sobre o Everton Felipe, que pode estar de saída do São Paulo. Tema 2. Vou falar um pouco sobre o Dani Alves, o Juan Fran, a estreia e a linda festa lá no Morumbi contra o Ceará. Vamos falar um pouco sobre o jogo. Tema 3. Uma análise pré-jogo, quem vai entrar em campo, quem não vai, os desfalques, os pendurados. Vamos também trazer as listas, né, do São Paulo Futebol Clube, do Atlético Paranaense e os times prováveis. Fechou? Bora lá pro tema 4. Galera, a repercussão da camisa celeste foi muito legal lá no Twitter também da Seleção Uruguaia. A gente vai trazer pra cá pra gente debater um pouco e deixem a opinião de vocês se acharam a camiseta bonita ou não também. Vou mostrar o tweet lá da Seleção Uruguaia falando, agradecendo o São Paulo Futebol Clube. Fechou? Claro, antes da gente iniciar os nossos patrocinadores, né, a gente tem que falar sobre os patrocinadores que ajudam a gente aqui nesse crescimento, dando suporte ao canal. Diamond Imports, para mantos do São Paulo Futebol Clube e de outros times também, caso você goste, caso você colecione. Mandala Turismo, toda e qualquer viagem, muitos roteiros lá que vocês podem acompanhar também. Capitólio nos próximos dias, dê um pulinho lá. Network BG, para assistir jogos do Tricolor e outros filmes. Se você gosta de filme de ação, suspense, terror, dê um pulinho lá, são mais de 2.000 opções para vocês. Fechou? Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Galera, o tema 1, como eu havia falado lá no início, né, sobre o Everton Felipe, que desperta o interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro treinado agora pelo Mito, pelo Rogério, né, um cara multivencedor, que na minha opinião vai conseguir sim agregar muito lá, mesmo nesse momento muito complicado do Cruzeiro, muito conturbado fora de campo também, né. Então o Everton Felipe desperta o interesse do Cruzeiro. O Rogério Ceni já deu aval para a diretoria do Cruzeiro investir nele, né, tentar essa contratação. Lembrando que o Sport já tentou trazer o Everton Felipe, tentou repatriar o atleta, né, mas uma proposta de empréstimo que não agradou o São Paulo. Ao que tudo indica, o São Paulo quer vender o jogador. O Everton Felipe, infelizmente, não conseguiu, não vou dizer honrar, né, mas eu acho que não conseguiu se adaptar vestindo a camisa do São Paulo. Claro que é uma experiência que às vezes você pode ter sendo um agregador, né, como você treinar com bons jogadores, jogadores de alto nível. E aí ele teve até as chances dele, mas não conseguiu render o esperado pela diretoria e pela comissão técnica. Então é um cara que o São Paulo não vai fazer, vou dizer, não vai dificultar muito, né, a saída do atleta. Eu acho que o provável destino dele pode ser o Cruzeiro, mas também tendo em vista que um clube turco também busca a contratação do atleta. Lembrando que a janela de transferências para contratações europeias dentro do cenário nacional, dentro do futebol brasileiro, ainda são permitidas. O que não é permitido é que um clube brasileiro contrate alguém de fora, né? Alguém da janela europeia ou asiático ou qualquer outra coisa. Fechou? Bora pro tema 2. Galera, o tema 2 eu quero falar um pouquinho, né, a respeito das estreias de Dani Alves e Juan Fran. Vou começar pelo Dani Alves, né, autor do gol, camisa 10, um novo articulador do São Paulo Futebol Clube, pelo menos nesses primeiros instantes que o Hernanes está machucado. Gostei sim da apresentação dele, acho que era o que o São Paulo estava precisando, né? Apresentação não, estreia dele, né? Gostei muito da estreia do Dani Alves, é o que o São Paulo estava precisando, era o que o time estava precisando, né? Eu acho que esse cara articulador que sai um pouco da mesmice de ficar tocando pro lado. O Dani Alves tem muito ímpeto, né? Pega a bola, toca pra frente, dava muita bola pro Raniel fazer a parede para ele conseguir pensar o jogo, abria bastante pelas pontas, funcionava bastante como esse termômetro, esse articulador. Acho que não vai ser assim quando o Hernanes voltar, acho que ele vai sim jogar na linha de meio, mas eu acho que pelas pontas, né? Pela ponta direita principalmente. Juan Fran, uma estreia
muito tranquila, né? Bem aparentemente adaptado ao futebol brasileiro. É um cara muito inteligente, né? Um cara que tem uma experiência já. Fez toda a carreira dele lá na Europa, então eu achei que ele teria um pouco mais de dificuldade. Mas chegou aqui de 50 passes, 49 foram certos, dando bote de esquerda, de direita. É um novo momento para o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que depois de tanto tempo o São Paulo trouxe dois caras que realmente colocam o nível do São Paulo Futebol Clube lá em cima. A vitória em cima do Ceará não foi uma vitória convincente, eu acho que muito longe disso. São Paulo não jogou tão bem, sofreu alguns sustos, até mesmo aquele passe, posso dizer, displicente do Lisieiro que acaba ocasionando naquele lance polêmico sobre pênalti ou não. Se você quiser opinar sobre isso, pode deixar aqui nos comentários. Então é isso, o São Paulo precisava vencer. Se foi convencendo ou não, claro, um belo gol do Dani Alves, mas se foi convencendo ou não, o São Paulo precisava vencer, como eu já havia dito. Então isso o São Paulo conseguiu com a linda festa da torcida, um grande apoio. E agora é pensar única e exclusivamente no Atlético e a gente vai falar sobre isso no tema 3. Bora lá. Galera, São Paulo e Atlético Paranaense hoje, como a gente já sabe, sem transmissão, então eu vou tentar explicar um pouco sobre o porquê, né? O São Paulo vai jogar sem transmissão junto com o Atlético Paranaense. Como funciona isso? O Atlético Paranaense está meio que em pé de guerra com a Rede Globo, né? Não conseguiu firmar um acordo como os outros clubes. E aí o que acabou acontecendo foi que o Atlético Paranaense firmou um acordo com a Tanner. Essa empresa é dona do Esporte Interativo, então o Esporte Interativo pode transmitir os jogos do Atlético Paranaense. Só que para você transmitir os jogos do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense obviamente vai jogar contra a equipe dentro do Brasileirão. Então você precisa ter os direitos televisivos, direitos de transmissão dos jogos dos dois times que vão atuar. E o Esporte Interativo não tem do São Paulo, então isso que acontece. O Atlético Paranaense vai passar no Esporte Interativo, mas quando jogar com o Santos, contra o Palmeiras, contra esses times que o Esporte Interativo tem direito de transmissão das duas equipes. Então hoje mesmo só pelo radinho, como nas épocas antigas, né? Vamos dizer assim. Eu acho que também passei por isso, colocava o fone de ouvido naqueles rádios gigantescos que ficavam de casa mesmo, sabe? Aquele rádio que a gente usava para ou a mãe ou o pai usava bastante. E eu ia lá e colocava um fone para escutar jogo do São Paulo, ainda na época do Aloysio, que é um jogador que já jogou no Atlético Paranaense, foi pro São Paulo, a mesma coisa do Pablo também, o Washington Coração Valente. São jogadores que já jogaram, né? Centroavantes que já jogaram no Atlético e no São Paulo. O Wellington agora também está lá no Atlético Paranaense, já jogou no São Paulo. Deixa aqui nos comentários, sem ver o Google, hein? Sem ver lá no Google. Vamos ver se a memória está boa. Relembre outros jogadores aí, sem olhar lá no Google, que já jogaram no Atlético Paranaense, mas também jogaram no São Paulo. Deixa aí nos comentários que eu vou ver depois se vocês estão bons de memória ou não, hein? Quero ver, hein? Me surpreendam. Então, galera, brincadeiras à parte, voltando ao jogo em si, vou tentar passar a escalação para vocês. Provável escalação, né, de acordo com Globoesporte.com. Nosso editor vai colocar aí na tela agora e eu vou ver aqui com vocês. Galera, então essa é a provável escalação do time do Atlético Paranaense, com Santos no gol, Maddson na lateral direita, Pedro Henrique, Léo Pereira e o Adriano, né? Que teve toda aquela repercussão que ele viria para o São Paulo ou não, negociou com o Santos também, mas acabou fechando com o Atlético Paranaense. Volantes, o Wellington e Bruno Guimarães. Os meias, Rony, Tony Anderson, Marcelo Cirino e o Marco Ruben. Bom, os dois grandes destaques que a gente pode analisar, na verdade não vai conseguir assistir o jogo, né? Mas escutando também a gente vai conseguir ver que todas as jogadas do Atlético Paranaense passam pelo pé do Bruno Guimarães. Bruno Guimarães que hoje é um dos melhores volantes disparado do Brasil. Tem um bom passe, um passe refinado, um passe que quebra as linhas. E o Rony, eu acho que independentemente se for o Juan Fran ou o Igor Vinícius que atuar pela lateral direita, irá ser um bom duelo. O Rony é um jogador que tem muito ímpeto, que vai para cima da marcação. Então os meus dois destaques para a equipe do Atlético Paranaense são esses dois, Bruno Guimarães e o Rony. Bora lá ver a escalação, provável escalação do São Paulo Futebol Clube. Galera, o time que treinou na semana é esse aí: Thiago Volpe, Reinaldo, Arboleda, Anderson Martins, Juan Fran, que ainda é dúvida, ou Igor Vinícius. Luan, ocupando o espaço do Lisieiro, né, dessa vez. Tietê, Dani Alves como esse terceiro homem do meio campo, né, o articulador. Antony, Vitor Bueno, o Elinho e Raniel. Segundo Eduardo Afonso, da ESPN, ele também deu uma outra provável escalação, colocando o Lisieiro como um ponta esquerdo e o Dani Alves como um ponta direita.
mas eu acho que é mais no decorrer do jogo que isso pode acontecer, dependendo das circunstâncias que a partida estiver, o São Paulo precisa ou não. E o Cuca trabalha muito isso, né? O Cuca tem um elenco fechado e consegue trabalhar isso para conseguir também adaptar os jogadores às diversas situações que o jogo precisa, que o jogo tem, né? Eu acho que o São Paulo hoje tem isso, é isso que forma um time vencedor. Além da união, um time que consegue se encaixar bem de acordo com as necessidades da partida, se é fora de casa ou dentro de casa, um time que consegue se encaixar. Juanfran ou Igor Vinícius? O Juanfran ainda sente, né? Tava muito tempo sem jogar, não fez uma pré-temporada. Ele que rescindiu, terminou o contrato dele, na verdade, com o Atlético de Madrid. Dispensa apresentações lá no Atlético de Madrid, o que ele fez. Mas chega no São Paulo sem fazer esse papel, né? Sem fazer essa pré-temporada, essa intertemporada. E acabou jogando 90 minutos contra o Ceará e talvez seja dúvida por conta disso. Pode ser poupado. Tietê no lugar do Lisieiro. Eu acho que o Cuca pensa em retrancar um pouco mais, né? Fechar mais a casinha, tendo em vista que é um jogo fora de casa, você precisa disso, né? Um meio-campo mais robusto. Claro que o Lisieiro tem um bom passe, o Lisieiro dá mais qualidade técnica para o time, mas quando você pensa em um jogo fora, contra o Atlético Paranaense, um jogo muito complicado, pode ser sim uma boa tentativa colocar o Luan. Elinho ou Vitor Bueno? Prefiro o Vitor Bueno, acho que o Elinho não é aquele jogador da base ainda, por mais que na base ele fosse mais do que o Antony até, surgiu muito mais cedo do que o Antony, era o jogador preferido do Jardine lá na base, sobe antes que o Antony, é titular, faz aquele gol contra o Flamengo, mas depois não conseguiu dar sequência, regularidade. Então é bom se a gente der essa chance pro Vitor Bueno para mostrar que veio, né? Tendo em vista que foi um pedido do técnico Cuca também. Fechou? Bora pro tema 4. Galera, separei o tema 4 pra gente falar um pouco sobre os tweets da seleção uruguaia, agradecendo o São Paulo Futebol Clube. Vamos colocar aqui na tela agora e eu vou ler para vocês. Obrigado, São Paulo, pela camiseta feita para homenagear o Uruguai. Ficou linda, celeste, com a nossa bandeira presente. É uma honra para a nossa seleção. São Paulo e Uruguai ainda mais unidos. E aí dispensa apresentações, né? Como a gente já havia dito no vídeo anterior, a gente falou sobre a história de São Paulo com o Diego Aguirre, Pedro Rocha, Diego Lugano e tantos outros jogadores que a gente sabe muito bem. Pode deixar aqui nos comentários outros jogadores uruguaios que marcaram história, marcaram época no São Paulo, Dario Pereira, entre outros. Então, a seleção do Uruguai deixou essa homenagem para o São Paulo também, agradecendo. E vai rolar sorteio, hein? Quem não viu ainda, eu vou colocar o tweet aqui agora. Vou ler para vocês. Vamos sortear uma camisa da seleção uruguaia entre todos os torcedores de São Paulo que seguem o Twitter do Uruguai e o Instagram da seleção, né? Para participar, envie a hashtag que está dizendo aí, São Paulo Celeste. Qual foi o melhor uruguaio que atuou no São Paulo Futebol Clube? E aqui ao lado uma montagem, né, dos jogadores que atuaram pelo São Paulo, uruguaios, e a camiseta que será sorteada. Então, se vocês ainda não viram, dê um pulinho lá, participem. Quem sabe vocês não são felizardos com isso, deixa aqui nos comentários, caso vocês ganhem, né, mais pra frente. Espero que seja um de vocês, fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais rápido, tendo em vista que hoje tem jogo de São Paulo, né, precisa edição, precisa subir o vídeo rapidamente. Quero agradecer novamente por todo o feedback, todo o carinho nesse período que a Lali estava ausente. Acho que agora volta com um pouco mais de regularidade, assume o canal como sempre fez. E quero agradecer também ela por essa oportunidade. Fechou, galera? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Esse foi o Giro de Notícias do meu, do seu, do nosso Tricolor. Fui!